Kurdu kandram mampe Kurjin Jesu Dadrupki Chinjin Lapchi Sexu So Guru Pema Siji Hum Orjin Nabchan Sampema Gesadam Pola Yanse Shagin Drupye Pema Jone Shesundra Kurdu Kandram Mampe Kornjin Jesu Dadrupki Chinjin Lapchir Sexu So Guru Pema Siji Hum Jing Jim Namchan San Pema Numpola Yanse Shaging Drupye Pema Jone Shesu Drai Kurdu Kandram Mape Kurjin Jesu Dadrupki Chinjin Lapchir Sexu So Guru Pema Siji Hum Jing Jim Lobcha San Pema Gesar Dampola Yanse Rupnye Pema Jone Shesundra Kurdu Kandram Mape Kornji Rupki Chinjin Lapchir Sexu So Guru Pema Siji Hum Jing Jim Namcha Pema Gesadam Pola Yansen Shaging Drupye Pema Jone Shesundrai Kurdu Kandram Mampe Kornjin Jesu Dadrupki Chinjin Lapchir Sexu So Guru Masiji Hum Jing Jim Nomcha San Pema Gesar Dampola Yansen Shagin Drupye Pema Jone Shesundra Kurdu Kandram Mape Kornjin Jesu Dadrupki Chinjin Lapchir So Guru Pema Siji Hum Jing
cha san pe mai ge sa la yan sen shage yadrup nye pe ma june she sundra kurdu kandram pe Kon Jesu Dadrup Ki Chinji Lapti Sanguru Pema Siji Hong Sanji Chodan Sanchi Chonang Lan Janchu Bardu Chabesun Chi Dagi Jingsun Jipe Sonan Chi Drula Penji Sanje Drupa So Sanje Chodan Sunchi Chona Lan Janchu Bardu Ni Chavesun Chi Daigi Jingsun Jipe Sonan Chi Drula Penji Sanje Drupa So Sanje Chodan Nang La Janchu Dani Chabsun Chi Dagi Sunji Pe Sonan Chi Drula Penji Sanje Drupa So Om Benzara Guru Pema Sidi Hum Om Ha-Hum 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 Benzara Guru Pema Sidi Hum Ha-Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Om 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 Ha-Hum Benzara Hum Om Ha-Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Om Ha-Hum Guru Pema Sidi Hum Om Ha-Hum Benzara 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 Guru Pema Sidi Hum
Om Ha Om Benzara Guru Pema Sidi Hum. 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 Om Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha 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 Om Benzara Guru Pema Sidi Hum. Ahom Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Sidi Hum. Gate para Gate para Sangate Bonji Sohaoinga Gate para Gate para Sangate Sohaoinga Gate para Sangate Bonji Sohaoinga Gate para Sangate Bonji Sohaoinga Gate para Sangate Jin Sohaoinga Gate para Sangate Bonji Sohaoinga Gate para Gate Bonji Sohaoinga Gate para Sangate Bonji Soha. Boa noite. Então, uma alegria revê-los, trazendo abraço do Luiz Gonzaga. Fez questão que eu lembrasse de vocês, especialmente desse um abraço, assim. E todos de Petrópolis, e todos amigos, assim. Parece que está muito bem de saúde, né? Está muito animado, está ótimo, assim. Essa noção da refundação do Brasil
Essa é uma expressão que agora eu já vejo, começa a repercutir em diferentes lugares, né? Essa visão dele. Agora surgiu um grupo em Porto Alegre que, assim, de pessoas super experientes, né? Assim, que já trabalharam muito, já fizeram muitas coisas, assim. Pessoas estão se juntando para refletir sobre a situação do Brasil. E agora convidaram ele também para se juntar, assim, né? Então ele já tá com o grupo. E agora no 108 horas ele deve ir também. Esse ano eu acho que 108 horas vai ser muito especial, assim. Todos os anos tem sido, né? Mas então, é, eu vou deixar um espaço livre para a gente conversar de uma forma fluindo, assim, né? Então, amanhã a gente vai começar o tema mesmo, mas hoje é uma conversa livre. Podia dizer pinga-fogo. É um programa pinga-fogo, né? Roda Viva. Pode perguntar qualquer coisa. Eu posso responder ou não, né? O Brasil tem jeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lama. Boa noite, Sangha. Muito contente de estar aqui com todos vocês. Eu queria que o Lama falasse sobre termas e tertons. Se não quiser falar, eu faço outra também. Esse é um bom tema, né? Os tertons são emanações de Guru Rinpoche, né? Sempre é necessário explicar essas coisas assim, né? Porque quando a gente diz assim, a gente tem uma tendência a olhar pelo aspecto grosseiro, né? Então a gente olha aquilo como se, bom, isso aqui é algum gênio de Guru Rinpoche que passou, não sei de que jeito, né? Então a gente tem uma certa tendência a olhar assim como a pessoa Guru Rinpoche, ela surge na pessoa desse mestre, né? No entanto, os tertons essencialmente eles são aqueles que acessam a realidade desde o lugar onde o Guru Rinpoche acessa, né? Então nesse sentido eles são emanações de Guru Rinpoche. Isso não quer dizer que tem essa linha kármica assim nesse sentido grosseiro, né? Assim, todos nós, na medida em que a gente avança, sendo a nossa natureza a natureza búdica, original, todos nós somos inseparáveis do Buda primordial, então todos nós temos uma capacidade de, em algum momento, quando a nossa nuvem kármica for se reduzindo, nós podemos olhar a partir do olhar de Guru Rinpoche, né? Então os tertons, eles têm essa capacidade de olhar a partir do olhar de Guru Rinpoche. Então quando eles manifestam sua visão, eles produzem os ensinamentos junto com os meios hábeis. Esses ensinamentos meios hábeis são os termas, né? A gente pode imaginar assim que o Guru Rinpoche escondeu isso e a Sogyal escondeu esses termas em outro tempo. Então existem os termas no sentido grosseiro, né? Ou seja, alguma coisa enrolada em algum lugar colocada dentro de um espaço. Aí tem termas mais e mais sutis, né? Aí tem os termas que estão no espaço. Os termas do espaço, eles dependem dos olhos dos tertons. Na medida que os tertons têm o olhar, eles se tornam detentores da visão de Guru Rinpoche, eles veem os termos no espaço. Num sentido profundo, ah, ah, a ignorância traz em si mesmo o ensinamento que supera a ignorância.
O engano traz em si mesmo o ensinamento que revela de modo total, completo, elucida completamente o engano e revela o meio hábil de superar esse mesmo engano, né? Nós não vemos isso porque quando nós olhamos para as coisas, nós entramos na bolha correspondente e começamos a operar a partir dos aspectos causais daquilo, né? Mas o olhar de Guru Rinpoche, a visão de Guru Rinpoche é tal que quando nós olhamos para as coisas revelam a si mesmas. Porque o Dharma está escondido no engano. Ele não está em outro lugar. Ele está na aparência enganada. A aparência enganada revelada revela o Dharma e revela o meio hábil de superar o engano, né? Então os Vidyadharas eles são capazes de olhar para as aparências, e olhar para o espaço e revelar o segredo do espaço, o segredo das aparências, né? Isso são os termas. Os termas são ensinamentos mais recentes. Então, por exemplo, o Buda, naquele tempo, ele não tinha uma série de coisas, não existia ao redor dele a forma de samsara como nós estamos operando. Ainda que o samsara seja essencialmente o mesmo, o aspecto externo do samsara muda. Então nós temos outros elementos hoje que não havia naquele tempo. Então nesse sentido, o Buda, naquele tempo, o Buda tinha que resolver um tipo de aparência. Vocês já olhem os exemplos que ele traz, né? Hoje nós temos outros tipos de aparência que surgem, assim, né? Incluindo a psicologia, a ciência, a filosofia, a tecnologia em vários níveis. Então essas coisas todas elas não puderam ser citadas pelo Buda porque naquele tempo o Sansara não tinha isso. Passou 2.500 anos, né, do Buda, né? Então nesse tempo o Sansara mudou, mas a essência do Sansara é a mesma. Então o ensinamento do Buda ele vale perfeitamente assim. Mas nesse tempo é interessante o surgimento dos tertons, porque os tertons vão falar a partir daquilo que está presente nesse tempo de agora, né? Então, o próprio Guru Rinpoche ele previu o surgimento dos tertons, que nesses tempos de degenerescência eles surgiriam elucidando o Dharma na aparência que o Sansara tem, né? Então é maravilhoso isso. Maravilhoso que tenha surgido do John Limpa que possa trazer esses ensinamentos precisos, né? Cortantes, agudos, diretos, assim, nesse tempo, né? Eu acho isso maravilhoso. São ensinamentos idênticos, é a mesma mente do Buda, mas os tertons eles vêm nesse tempo de degenerescência atual. Então, isso vai mudando, assim, né? Essa é uma noção interessante, né? Eu, particularmente, eu sempre preferi me conectar diretamente aos ensinamentos do próprio Buda, né? Mesmo na época que eu tinha essa conexão com o Zen, então dentro do Zen, do Soto Zen, as pessoas estudam Linti, né, que é o fundador da linhagem dos Koans, né, o Rinzai, e estudam Dogen, que é a linhagem, enfim, eu ia dizer a principal, né? Mas na verdade não há a linhagem principal, mas é a mais conhecida, o Soto Zen, né? Então, o Soto Zen é a linhagem que a gente, de modo geral, atribui ao Zen, né? Mas tem o Linti também, que é contemporâneo, um ensinamento maravilhoso, assim, um outro método, né? Agora, quando os discípulos desses grandes mestres falam, eles citam o próprio mestre. Ainda que não haja diferença entre o ensinamento do Buda e o ensinamento de Dogen, a Dogen não disse a mesma coisa que o Buda disse. O Dogen falou dentro do universo japonês. Ele aprendeu o budismo dentro do universo chinês e falou dentro do universo japonês. Então, os exemplos do mestre Dogen, eles são extraordinários e se aplicam muito bem àquela circunstância do Japão, né? Agora, por exemplo, o
Bodhidharma, por exemplo, ele traz a forma de ver indiana e fala na China. Então ele dá origem ao budismo chinês, né? O Chan, ao budismo Zen chinês. Mas o budismo Zen chinês, ele tem um perfume indiano, assim, que vem de Bodhidharma. Agora, Bodhidharma, quando ele traz aquilo, ele traz o que fica melhor para a mente chinesa, né? Então, ele não traz o aspecto filosófico. A mente chinesa é como se fosse muito prática. Então, ele vai enfatizar o sentar, ele vai enfatizar a prática, a energia. Ele vai descrever menos os aspectos filosóficos. Isso vai dar origem depois ao Zen também, japonês, né? Aí quando no, na China eles vão se referir a Bodhidharma, o Zen de Bodhidharma, né? Existe alguns textos de Bodhidharma que foram preservados, né? E o Bodhidharma se diz que ele trazia o Lankavatara Sutra, ele era representado com o Lankavatara Sutra debaixo do braço. O Lankavatara Sutra é um texto indiano, né? Super profundo, super importante. Assim. Então, desse modo, o Lankavatara Sutra é o diálogo do Buda essencialmente com o Mahamati. É um budismo indiano, né, dentro do contexto cultural antigo da Índia. Né? Mas depois que as pessoas lembram de Bodhidharma, depois eles vão lembrando de Dogen. Aí Dogen cita Bodhidharma. Aquilo vem vindo assim, né? Então isso é como se fossem os tertons. Eles não são citados como tertons, mas é assim. Eles substituem, eles falam novamente o Dharma na linguagem daquele tempo. Assim. Agora, os tertons, de modo geral, nós explicitamos, usamos essa expressão como aqueles que usam o olhar de Guru Rinpoche. O olhar de Guru Rinpoche é um olhar super complexo, assim, porque ele inclui a noção vajrayana da realidade viva, assim, surgindo, e móvel e plástica, né? Realidade mágica, concreta e ao mesmo tempo fugidia, né? Ainda que tudo completamente definido, tudo completamente imóvel, as coisas são fixas, mas são atravessáveis. O mundo não está feito, o mundo se constrói a cada instante. Né? Então, esses são os tertons. O Rinpoche opera diretamente com a noção da vida além da vida e da morte. Né? Os tertons também vão trabalhar com essa noção. A vida além da vida e da morte. Os tertons podiam dizer: teve um tempo que eu resolvi contemplar e descrever a experiência de viver dentro de um corpo. Foi interessante. Não é muito bom, não. Aquilo é meio complicado assim, né? Porque não só a gente tem que andar, mas tem que trazer aquele corpo sempre junto. Sempre. Aquilo é meio complicado assim, né? E o corpo ele também tem uma inteligência própria, aquilo pesa um pouco, aquilo vem vindo. Coisa, estuda bem, né? Pelo benefício dos seres, né? Mas pá. É complicado, né? Porque os seres têm todo um mundo super profundo, são inseparáveis dos Budas, né? Mas eles surgem, eles se sentem sendo aquele corpo, aquela existência. Né? Aí eu, depois de um longo tempo nas terras puras, resolvi dar um pulo lá, pegar um corpo e ver como é que ficava aquilo. Foi muito estranho. Foi os tertons, assim. Vou falar do estranhamento de viver dentro de um corpo. Isso é a mente de Guru Rinpoche, né? Guru Rinpoche manifestou o corpo de luz, né? O corpo luminoso. Então se diz que podia passar a mão por dentro do Guru Rinpoche, assim. Ele não sentia cócega.
Não acontecia nada. Acho que essa pergunta acabou agora o tempo, né? Terminou. Eles querem que grave. Aí tem que dar o nome, o time. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui. Satisfação muito grande estar de presença de todos vocês. Eles estão me ajudando um bocado lá, porque eu vim com as crianças do Sul, né? Eles saíram de Volta Redonda, seguraram a Thalita e o Henrique e entregaram aqui. Eu nem gosto de criança, eu tenho só 7 afilhados. Só. Coisa pouca. Mais 2 agora. Tá ótimo. Tem uma coisa que me intrigou com relação a desejo. O que seria desejo sem apego? Visto que realmente é difícil da gente estar separando essa mente dual, né? Então, eu gostaria de saber, assim, claro que as respostas de uma forma geral são sim e não, né? Mas eu queria ver se de repente com essa mente dual é possível entender um pouco do que seria o desejo sem apego. Está dentro dos 12 elos, né? Os 12 elos, eles vêm. Então, antes de desejo e apego, existe o gostar ou não gostar. Né? Se gostar ou não gostar, tem a mente operando a partir de visão, etc., dos sentidos físicos. Né? Antes dos sentidos físicos, tem a nossa aspiração de estabilizar a mente a partir de alguma coisa. Então, a gente vem vindo assim, né? E, o aspecto de desejo e apego está ligado ao gostar ou não gostar. Então, na medida que a gente constrói o gostar ou não gostar, que é a ligação com o Vedana, aí surge naturalmente o desejo e apego. Porque antes da gente localizar o que gosta e então tem desejo e apego, né, existe essa mente que faz o contato sensorial. Né? Então, esse contato, ele, de modo geral, dentro do samsara, ele é filtrado produzindo a sensação de gostar ou não gostar. Nós vamos olhar como se fosse a nossa inteligência, né? Isso é alguma coisa, por exemplo, quando as crianças estão se movendo, eles vão experimentando coisas, né? Eles vão experimentando. E eles, muitas vezes, eles não têm um registro ainda, né? Por exemplo, coisas quentes, coisas frias, eles não têm um registro. Eles podem colocar a mãozinha numa coisa quente, aí eles descobrem que eles não gostam, né? Ou em alguma coisa muito fria, aí sabores ácidos, sabores de vários tipos, eles podem gostar ou podem não gostar, né? De repente eles experimentam aquilo, eles tocam, aí não gosta. Aí depois de não gostar, vem desejo, apego, aversão. Ou seja, junto com o Vedana vem gostar ou não gostar e também aversão, né? Aí o desejo e apego está dentro disso, ou seja, a pessoa ela vai rejeitar aquilo, ela vai rejeitar mesmo, porque ela não gosta. É um tipo de inteligência que começa a operar, né? Na verdade, Lama, eu não, de repente eu não consegui expressar bem a minha, ou então eu não entendi sua resposta, assim, mas eu queria entender o que seria um desejo sem um apego, justamente por causa dessa colocação que, na verdade, tudo acaba brotando em cima do gostar e não gostar, né? Então, naturalmente, o desejo leva ao apego. Até então, eu realmente acreditava que o apego ele estaria ligado diretamente ao desejo, né? Mas eu também, dentre os ensinamentos assim, né, eu ouvi essa expressão de desejo sem apego. Então isso me trouxe a uma reflexão um pouco maior assim da questão do desejo
está atrelado diretamente à questão do apego, né? Uhum. Então, o que seria, assim, um desejo sem apego, de forma... Isso, por exemplo, os praticantes, na medida que eles são yogis do cotidiano, eles podem experimentar cada um dos 12 elos como um, um tema de meditação a partir do qual eles geram lucidez. Então eles podem, por exemplo, experimentar o gostar ou não gostar. Né? Mas aí eles não estão assim, eu me conecto a gostar, eu gosto, agora eu quero. Eles não estão olhando assim. O gostar surgiu, agora eles contemplam como que aquilo se dá. Quando eles contemplam, se eles não estão na bolha, eles não têm como ter o gostar. Mas eles operam com prajna paramita, então eles são capazes de se colocar, veem o gostar, agora eles se colocam fora da bolha. E vem o surgimento do gostar, a substancialidade daquilo. Quando eles localizam isso, eles veem que aquilo não tem uma base efetiva. Aquilo tem uma construção como uma construção luminosa que pode vir com uma base kármica, mas ela pode, por exemplo, por um tempo ela pode ser neutra, tu não sabe bem, aí com o tempo tu define, né? Como, por exemplo, times de futebol, de modo geral, a pessoa nasce é tudo igual. Mas com o tempo, por uma razão kármica, a pessoa começa a gostar de um, daqui a pouco ela odeia os outros e só gosta daquele, e a pessoa está lá beijando o símbolo do Jung, uma coisa patética, né? Estranha, assim, né? Uma coisa meio assim, a pessoa está com algum problema, eu acho, assim, né? Mas aquilo, a pessoa é capaz de matar o outro, é capaz de fazer alguma coisa enlouquecida, né? Homens, de modo geral. Então, acontece esse tipo de coisa, né? Mas a pessoa, ela construiu aquilo em algum momento, ela foi construindo, ela viu ou não viu aquela construção, mas ela construiu. Então esse é o ponto. Aí nós nos colocamos lá de fora. Nós não somos aquele que está assim, com o símbolo do time, né? A pessoa está olhando aquilo. Ela é capaz de se colocar atrás daquilo e ver como é que aquilo surge. É capaz de fazer. Aí disso, a pessoa pode olhar desejo e apego. Aí ela vê, não, mas, vamos dizer, a minha conexão com essa pessoa, minha conexão com o meu time, minha conexão com o meu país, com a minha região, com a minha cidade. Eu sou ou não sou gaúcho, por exemplo? Assim, né? É melhor que eu diga que sou, né? Mas, assim, né? Mas aí tem isso, né? Se eu disser que, não, isso tanto faz, pronto, eu não sei o que vai acontecer comigo, né? Mas, por exemplo, dentro da bolha existe alguma coisa, mas tu coloca fora da bolha e olha as coisas, né? Então, os yogis do cotidiano, eles, etapa por etapa da construção dos 12 elos que levam a pessoa à morte, a pessoa olha assim, entende? Ela vai olhando um por um desses aspectos. Então, na medida que a pessoa tem esse gostar, depois ela tem o apego correspondente, aí ela tem a busca da repetição das experiências correspondentes. Por exemplo, a pessoa ganhou um jogo de futebol, ela quer ganhar o seguinte, depois quer ganhar o campeonato. Agora os gremistas lá, né, já estão pensando assim. Outro dia eu vi eles super felizes, né? Porque veio, não sei que jogador lá comentou, estava conversando com o Messi e com os outros lá do Barcelona, eles estão perguntando como é que era o Grêmio. Estão preocupados, assim. Para os gaúchos já chegou, assim, que ele já está bom, assim, está de bom tamanho, né? Porque naturalmente o Grêmio chegou agora na final da Libertadores, não sei se você sabe, né? Mas agora, para os gaúchos, aquilo já ganharam a Libertadores, já estão no final do Campeonato Mundial, já estão quase comemorando, já estão parcelando as passagens para ir para. Eu acho que não vai ser em Tóquio, eu acho que é Dubai, né? Assim, ó, o pessoal aí já está. Então é assim, né? É muito interessante, né? É muito curioso isso. Então, mas aí também tem aquelas sensações de morte que acontecem, né? Do co-irmão, por exemplo.
com o irmão, que eu não vou nem citar o nome. Aquilo, a sensação de morte, para a série B é morte, assim, né? Fazer o quê, né? É muito curioso, né? Aí a pessoa sente aquilo. Aí eu acompanhei os colorados, meus amigos, né, praticantes. Eles têm uma sensação, né? Eu não quero mais falar de futebol, não. O futebol morreu, acabou tudo. É só o Inter ganhar uma partida, eles já estão assim, né? Já começa a ficar tudo se soltando de novo. É muito curioso. Então, isso é desejo de apego. Aí tu contempla isso. Aí torce pelo time. Aí chega na morte. Aí na morte tu recua, assim, olha, uau, morte do quê? Dessa construção toda, né? Então aí a gente vê a origem dependente, os 12 elos da originação dependente. A gente vai construindo pela originação dependente. Nós olhamos para as coisas e fazemos elas terem um significado muito maior. Elas surgem assim, a gente constrói coisas, mas a gente não se relaciona mais com as coisas, a gente relaciona com as imagens que a gente vai criando sobre as coisas. Enfim, como hoje estão comentando lá em Tiradentes, todo mundo é pó de estrelas, né? Eu acho bom olhar assim, né? A vida é capaz de transformar pó de estrelas na gente, né? Eu acho isso maravilhoso. Então, a vida é mágica, totalmente mágica. Pegar pó de estrelas, né? Como, vamos dizer, as plantas puxam pó de estrelas e tchum, vira tudo folha de planta, vira tronco de planta. Elas são, ó, assim, essa é a originação dependente. Tu redefine aquilo. E nós nos relacionamos como? A gente nos relaciona com pó de estrelas, né? Isso é só quando a gente diz, bom, enfim, meu time é pó de estrelas, não é mais nada. Foi para a Série C, não é mais nada, né? Então esse é um ponto super importante. Então os praticantes eles podem contemplar isso. Isso é um néctar. Então a gente poderia pensar, por exemplo, num sentido da primeira volta do Dharma, a moralidade é não fazer contato com as coisas. Na terceira volta do Dharma, a moralidade é fazer contato e ter a lucidez daquilo. Lucidez. Porque isso é muito mais difícil, muito mais profundo. A gente não vai olhar, por exemplo, na perspectiva da primeira volta do Dharma, o mundo fica povoado de coisas que eu prefiro nem olhar. Que se eu olhar, eu estou liquidado. Na terceira volta do Dharma, Guru Rinpoche pode olhar para qualquer coisa e as coisas perdem o poder de causar obstáculo, porque tem lucidez, seja em que nível for, né? Então, na nossa prática, nós vamos praticar desse modo, né? Assim, somos praticantes do cotidiano. Tempo esgotado. Boa noite, Lama. Boa noite a todos. Tomar um chá aqui. São duas, assim, né? Já aproveitar. Uma coisa que eu venho pensando, assim, e refletindo sobre é a respeito do Bardo dos Sonhos, né? Dessa continuidade e tal. E uma coisa com o Bardo dos Sonhos me apontou outro tipo de reflexão, que seria depois, eu acho que é o Bardo da Morte, que fala. Nessa condição, depois de morte, eu entrando para o lado do Bardo dos Sonhos, eu vejo que há uma continuidade, né, num espaço. A gente sempre o sonho parece que a gente tem uma pausa, mas na verdade a gente não tem essa pausa. Ela é contínua, né? E dali no sonho a nossa mente cria personagens, a gente voa, cria castelo, cria não sei o que e tal, tá? Eu posso ficar também preso assim que eu morrer, eu posso criar nesse bardo da morte a minha mente, se ela estiver muito perturbada, eu posso criar alguma coisa desse modo perturbador de pessoas, de imagens, e ficar preso àquilo por determinado tempo, dependendo da aflição da minha mente, de como eu andei em vida, assim. Isso é possível? Vamos pensar, um praticante assim, que tenha seguido tudo direitinho, o programa de 21 itens, né? Tenha feito os retiros, assim, tenha feito tudo direito, não vai ter problema. Assim, né? Mas se a pessoa, por exemplo,
não conseguiu fazer a meditação porque já apareciam coisas, ela já seguia atrás, né? Aí não conseguia fazer os estudos porque apareciam coisas, já seguia atrás. Aí no meio do bardo aparecem coisas e segue atrás. Aí sabe lá o que aparece. Então, essencialmente o obstáculo do samsara é esse, né? Quando as aparências surgem, elas nunca surgem sozinhas. Elas surgem junto com uma bolha. Só que não surge apenas a aparência a bolha, surge aquele que vê e experimenta aquilo. Eu acho interessante assim vocês observarem. Por exemplo, surge uma aparência de sonho. Quando surge a aparência de sonho, tem o observador do sonho. Mas a gente não se dá bem conta que nós estamos criando também o observador do sonho, né? Mas o observador do sonho está onde? Está dentro do sonho, ele está lá. Ele está vendo aquilo. Não só vendo, como reagindo àquilo, né? Mas a gente pensa que esse observador é imparcial, ele está só olhando ali, está vendo o que é a mesma, ele tem uma lucidez. Ele é uma construção conjunta, coemergente com a aparência. Mas a gente se identifica. Quando a gente se identifica, nós estamos presos à dualidade. Quando está preso à dualidade, deu. Aí nós vamos deslizando assim, né? Tá certo que nós podemos surgir de ambientes piores ou melhores, né? É assim. Mas esse é o ponto, né? Aí nós vamos contemplando constantemente em toda a experiência como que se dá esse par inseparável, né? A aparência que surge, ou a aparência que é construída junto com o observador que também é construído no mesmo fenômeno. Então esse conjunto ele é não dual. Não há a possibilidade de um surgimento independente. Se forma sempre um todo. Aí nós vamos indo. Mas se a gente está confuso, aí surge uma realidade como se fosse independente e externa, e nós nos sentimos vítimas daquilo que está aparecendo. Pode acontecer. Se acontece no cotidiano, acontece em qualquer barda. Se a gente tem pesadelos, não é que eu queira trazer problema, mas... Uma vez eu traduzi um lama budista que apareceu no sul, né? E ele foi a uma cidade de Canoas e eu traduzi a conversa dele com a Sangha. Assim. E aí surgiu um senhor, ele devia ter uns 80 anos. Hoje eu já não acho mais que seria muito velho. Assim, ele tinha 80 anos, assim, mas estava bem, né? E aí ele aí perguntou e disse para ele, olha, disse para o mestre, né? Eu olho assim e eu vejo muitas pessoas. E as outras pessoas não veem essas pessoas que eu vejo. Mas eu não estou inventando. Isso é assim mesmo. Isso é real. O que é isso? Ele perguntou pro Lama, né? Aí o Lama disse, se fosse uma criança, a gente diria que é imagens das vidas passadas. Sendo uma pessoa de alguma idade, isso são imagens das vidas futuras. Achei aquela resposta super boa, assim. Então, por exemplo, as imagens são sempre imagens de sonho, né? Elas são expressões kármicas. Então, os sonhos que a gente tem nesse tempo de agora, eles indicam sonhos, facilidade para sonhos que a gente vem a ter, né? Então, quando a gente olha os nossos sonhos noturnos, nós podemos pensar que isso revela as estruturas kármicas e as bolhas de realidade onde a gente anda
transitando, né? Mas isso não é completamente justo, essa linguagem ela não é completamente justa, porque não é as bolhas de realidade que nós andamos passeando, é as bolhas de realidade onde a gente está se construindo dentro dela. Nós não somos seres autônomos olhando bolhas. Nós nos construímos dentro de diferentes lugares. A nossa natureza é livre. Ela pode construir os objetos e ela se constrói. Quando ela constrói as aparências, ela constrói o observador dessas aparências do mesmo fenômeno. Assim. Como o escultor, enquanto ele está esculpindo, ele está produzindo uma obra. Mas a obra é inseparável dele. Ele se constrói como observador daquilo. Então ele está construindo o observador daquilo junto, né? Enquanto ele constrói. E assim nós nos construímos nesses vários lugares. Assim. Nós não somos aqueles que aparecem ali dentro. Nós não somos nem o observador daquilo. A nossa natureza é livre. Nós somos aquele que constrói o observador e os objetos. E esse aspecto ele está além do tempo. Está além da vida e da morte. Não sabendo disso, nós somos um personagem. Esse personagem, dentro da nossa história, ele pode passar por situações melhores e piores. A gente morre, mas não morre. Nós estamos condenados não à morte, nós somos condenados à transmigração infinita. Bom, então eu acho que a gente vai fazer a dedicação. Vocês aproveitem e já deem uma olhada onde é que vocês andam com sonhos assim. Que os méritos desse encontro se expandam e troquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Pensamentos nunca surgem em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo e até este momento, todas as virtudes que têm alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Quem lobe chosun ring lunche zalin sun chapar peldra gyu chosun wadang vidrau do sun gelecho. Então, boa noite.